A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 2. A Espada do Destino. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. 8. Ele quebrou as 2 pernas, disse Yennefer, enxugando as mãos num pano de linho. E provavelmente algo na coluna vertebral. A armadura estava tão amassada nas costas como se tivesse sido golpeada por um martelo gigantesco, e os pés foram atingidos por sua própria lança. Levará muito tempo para que ele consiga montar de novo, se é que vai conseguir. São os riscos do ofício, observou Geralt. A feiticeira franziu o senho. Isso é tudo que você tem a dizer? Indagou. E o que mais gostaria de ouvir, Yennefer? Que esse dragão é incrivelmente rápido. Que é rápido demais para ser enfrentado por um ser humano. Sei aonde você quer chegar. Não, Yen. Eu não. Por princípio, sorriu a feiticeira maliciosamente. Ou será pela simples e ordinária noção de medo? Terá sido esse o único sentimento humano que não lhe castraram? Tanto por princípio como por medo, admitiu o bruxo. Qual a diferença? Pois é. Yennefer aproximou-se. Praticamente nenhuma. Os princípios podem ser quebrados e o medo domado. Mate esse dragão, Geralt. Para mim. Para você? Para mim. Eu quero esse dragão, inteiro, só para mim. Então lance algum encanto e o mate. Não, mate-o você. Enquanto isso, usarei meus feitiços para evitar que os rachadores e os demais o atrapalhem. Haverá mortos e feridos, Yennefer. E desde quando você se importa com isso? Ocupe-se do dragão e deixe os seres humanos por minha conta. Yennefer, falou o bruxo friamente. Não consigo entender. Para que você precisa desse dragão? Será que o brilho dourado de suas escamas a cegou a tal ponto? Pelo que me consta, você tem boas condições financeiras, possui uma fonte de renda e é famosa. Portanto, de que se trata afinal? Só não me fale de vocação, por favor. Existe uma pessoa que poderá me ajudar. Aparentemente, você sabe do que eu estou falando. Aparentemente, aquilo não é irreversível. Há uma chance. Ainda poderei ter... Está entendendo? Estou. Trata-se de uma operação complicada e muito cara, mas em troca de um dragão dourado... Geralt? O bruxo permaneceu calado. Quando estávamos pendurados naquela ponte, falou a feiticeira, você me pediu uma coisa. Atenderei o seu pedido. Apesar de tudo. O bruxo sorriu tristemente, tocando com o dedo indicador na estrela de obsidiana no pescoço de Yennefer. Tarde demais, Yen. Já não estamos pendurados. Não faço mais questão daquilo. Apesar de tudo. Geralt esperava pelo pior. Por uma explosão de raiva, bofetadas no rosto, ofensas, maldições. No entanto, espantou-se ao ver apenas o esforço de Yennefer para conter o tremor dos lábios. A feiticeira lentamente lhe deu as costas e ele arrependeu-se de suas palavras, lamentando as emoções que despertaram. O limite do possível fora ultrapassado,
e se partira como a corda de um alaúde. Olhou para Jasquier e notou a rapidez com a qual o trovador virara a cabeça, evitando seu olhar. Boholt, já trajando sua armadura, aproximou-se do rei Niedamir, que continuava sentado sobre uma pedra, com uma inalterada expressão de tédio no rosto. Majestade, disse o líder dos rachadores, a questão da honra cavaleiresca já está resolvida. A honra cavaleiresca jaz ali, num canto, gemendo baixinho. A ideia de despachar Eike na qualidade de vassalo e cavaleiro de Sua Majestade não foi muito brilhante, digno Sr. Guildenstern. Não pretendo apontar meu dedo para ninguém, mas sei a quem Eike deve seus ossos quebrados. E assim, de um só golpe, livramo-nos de 2 problemas. O de um cavaleiro desvairado que, em sua loucura, imaginava reviver as lendas sobre um guerreiro audaz derrotar um dragão num combate individual, e o de um espertalhão que queria ganhar dinheiro às suas custas. O senhor deve ter adivinhado quem tenho em mente, não é verdade, Sr. Guildenstern? Ótimo. E agora chegou a nossa vez. Agora seremos nós, os rachadores, que daremos cabo daquele dragão, mas para exclusivo benefício nosso. E quanto ao trato, Boholt? Perguntou o chanceler por entre os dentes. O que você tem a dizer sobre o trato? Estou cagando para ele. Isso é inédito. É uma afronta à Sua Majestade, bateu o pé Guildenstern. O rei Niedamir, o que tem o rei? Berrou Boholt, apoiando-se na empunhadura de um gigantesco espadão de 2 gumes. Talvez o rei queira enfrentar o dragão pessoalmente? Ou quem sabe o senhor, seu fiel chanceler, não enfie suas banhas numa armadura e adentre a liça? Não temos objeção alguma a isso. Somos pacientes e poderemos esperar. Vocês tiveram sua chance, Guildenstern. Caso Eike tivesse derrotado o dragão, vocês se apossariam de todo o corpo, não deixando uma só escama do dorso para nós. Mas agora é tarde demais. Olhem em volta. Não há um só homem que possa bater-se sob as cores de Caingorn. Vocês não encontrarão outro imbecil igual a Eike. Não é verdade, gritou o sapateiro Come-Cabras, dirigindo-se ao rei que continuava com os olhos fixos em algum ponto no horizonte somente visto por ele. Majestade, aguarde apenas por um momento, até os camponeses de Rolopol chegarem. Cuspa nesses sabichões e expulse-os de seu acampamento. E aí Vossa Majestade poderá constatar quem é valente de verdade com os braços, e não só com a boca. Feche essa matraca, falou Boholt calmamente, limpando uma mancha de ferrugem em sua armadura. Feche essa maldita matraca, senão eu a fecharei de tal maneira que todos os seus dentes lhe cairão na garganta. Ao ver Kenneth e Devasto aproximarem-se dele, Come-Cabras recuou rapidamente, escondendo-se entre os membros da milícia de Rolopol. Majestade, exclamou Guildenstern, o que Vossa Majestade ordena? A expressão de tédio desapareceu como por encanto do rosto de Niedamir. O adolescente monarca enrugou o nariz sardento e se ergueu. O que eu ordeno? Disse com voz de falsete. Finalmente você perguntou isso, Guildenstern, em vez de decidir por mim, falar por mim e em meu nome. Pois que isso fique assim, Guildenstern. A partir deste momento, você permanecerá calado e, calado, escutará minhas ordens. E eis a primeira delas. Junte nosso pessoal e mande colocar Eike de Denezli numa carroça. Retornaremos a Caingorn. Majestade, nem mais uma palavra, Guildenstern. Prezada senhora Yennefer e distintos cavalheiros, despeço-me de vocês. Perdi um pouco de tempo nesta expedição, mas ganhei muitas coisas. Aprendi muito. Agradeço suas palavras, senhora Yennefer.
Sr. Dorregaray e Sr. Boholt, assim como agradeço seu silêncio, Sr. Geralt. Majestade, falou Guildenstern, não faça isso. O dragão está aqui ao lado. Basta estender o braço. Majestade, seu sonho... Meu sonho! Repetiu Niedamir, pensativo. Ainda não o tive. E se eu ficar aqui, é bem possível que nunca o terei. E quanto a Maleore? E a mão da princesa? O chanceler agitou os braços, não se dando por vencido. E o trono, majestade, aquele povo o reconhecerá como... Estou cagando para aquele povo, como diria o Sr. Boholt. Riu Niedamir. O trono de Maleore será meu de qualquer maneira, porque tenho em Cairngorm 300 cavaleiros com armaduras e 1.500 soldados de infantaria contra 1.000 míseros carregadores de escudos. E eles me reconhecerão, sim. Vou ficar enforcando, decapitando e esquartejando até eles me reconhecerem. Já no que se refere à princesa, ela não passa de uma novilha gorda e pouco me importa a sua mão. A única coisa dela de que preciso é o útero, e assim que ela me der um herdeiro, mandarei envenená-la. Com o método do mestre come-cabras. Mas basta de lero-lero, Guildenstern. Comece a cumprir minhas ordens. Efetivamente, sussurrou Jasquier para Geralt. Ele aprendeu muito. Muito, confirmou Geralt, olhando para a colina na qual o dragão dourado, com a cabeça triangular abaixada, lambia com a língua bifurcada algo oculto na grama perto dele. Mas eu não gostaria de ser um de seus súditos. E o que você acha que vai acontecer agora? O bruxo observava calmamente um pequenino ser cinza esverdeado, agitando asinhas de morcego junto das patas do dragão inclinado sobre ele. E o que você tem a dizer sobre tudo isso, Jasquier? Qual é a sua opinião? E que importância pode ter a minha opinião? Eu sou apenas um poeta, Geralt. Por acaso o que penso pode ter algum significado? Sim, pode. Então, vou lhe dizer. Eu, Geralt, quando vejo um réptil como uma serpente ou um lagarto, por exemplo, fico todo arrepiado de nojo e medo. Mas esse dragão... Sim. Ele é belo, Geralt. Obrigado, Jasquier. Obrigado por quê? Geralt virou a cabeça e lentamente levou a mão à fivela do cinturão, que atravessava diagonalmente seu peito, encurtando-o em 2 furos. Ergueu a mão direita, verificando se a empunhadura da espada estava na posição correta. O poeta acompanhava seus gestos com olhos arregalados. Geralt, você pretende? Sim, respondeu o bruxo calmamente. Existe um limite do possível. Estou farto disso tudo. Você vai partir com Niedamir ou ficar aqui, Jasquier? O trovador inclinou-se, colocou cuidadosamente seu alaúde sob um rochedo e empertigou-se. Vou ficar aqui. Como foi mesmo que você falou? Limite do possível? Reservo essa expressão para o título de uma balada. Você corre o risco dela ser sua última balada. Geralt, sim. Não o mate. Uma espada é uma espada, Jasquier. E quando ela é desembainhada... Pelo menos esforce-se. Vou me esforçar. Dorregaray soltou uma risada, virou-se para Yennefer e os rachadores e apontou para o cortejo real que se afastava. Vejam a partida do rei Niedamir, que já não emite ordens reais pela boca de Guildenstern. Essa decisão demonstrou seu bom senso. É ótimo que esteja aqui, Jasquier, pois poderá começar a compor sua balada. Balada sobre o quê? Sobre como, respondeu o feiticeiro, tirando a varinha de dentro do casaco.
O mestre do Regarai, um feiticeiro, expulsou para casa a ralé que queria matar de maneira ignóbil o último dragão dourado que restou no mundo. Não se mexa, Boholt. Yarpen, afaste as mãos do machado. Yennefer, nem pense em mover um dedo sequer. Sumam todos daqui, seus patifes. Sigam o rei como se ele fosse a mãe de vocês. Andem! Montem em seus cavalos e subam em suas carroças. Estou avisando. Transformarei num tufo de grama qualquer um que fizer o menor gesto. Não estou brincando. Do Regarai! Exclamou Yennefer. Nobre feiticeiro, falou Borholt em tom conciliador. O senhor acha digno? Cale-se, Borholt. Eu já tinha dito que vocês não tocariam naquele dragão. Não se mata uma lenda. Deem meia volta e sumam daqui. O braço de Yennefer ergueu-se repentinamente. A terra ao redor de Dor-Regarai explodiu numa chama azul celeste, formando um redemoinho cheio de pedregulhos e tufos de grama. O feiticeiro envolto em chamas cambaleou. Devasto jogou-se sobre ele, desferindo-lhe um soco no rosto. Dor-Regarai caiu e de sua varinha emanou um raio vermelho que se apagou inofensivamente no meio das rochas. Penhorisco, atacando o feiticeiro pelo outro lado, deu-lhe um pontapé e preparou-se para repetir a dose. Geralt atirou-se entre os dois, empurrou Penhorisco para trás, sacou a espada e desfechou um golpe plano, mirando o espaço aberto entre o protetor de ombro e o peitoral da armadura do rachador. Foi impedido por Boholt, que aparou o golpe com um dos gumes de seu espadão. Jasquier tentou dar uma rasteira em Devasto, mas este se desviou, agarrou o bardo pela gola do gibão multicolorido e aplicou-lhe um soco bem no meio dos olhos, enquanto Yarpen Zigrin, vindo por trás, completava o serviço com um poderoso golpe com o cabo de seu machado na parte posterior dos joelhos do menestrel. Geralt, com uma pirueta, desviou-se do espadão de Boholt e, ao mesmo tempo, desferiu um curto golpe em Penhorisco, arrancando a luva metálica de sua mão direita. Penhorisco deu um pulo para trás, tropeçou e caiu. Boholt, arfando, fazia movimentos semicirculares com o espadão como se fosse uma foice. Geralt saltou por cima da sibilante lâmina e, com a empunhadura da espada, golpeou o peitoral da couraça de Boholt, preparando-se para atingir-lhe o rosto com a lâmina. Boholt, percebendo que não teria tempo de aparar o golpe com seu pesado espadão, saltou para trás, caindo de costas. O bruxo pulou para junto dele e, no mesmo momento, sentiu a terra cedendo sob seus pés. Viu a linha do horizonte tornar-se vertical. Tentou em vão cruzar os dedos, formando o sinal, e desabou com estrondo no chão, soltando a espada de sua mão paralisada. Seus ouvidos zumbiam e latejavam. Amarrem-nos enquanto dura o feitiço, falou Yennefer com uma voz que parecia vir do alto e de muito longe. Os três. Dor-Regarai e Geralt, atordoados e impotentes, deixaram-se ser amarrados e presos à carroça sem oferecer resistência. Jasquier ficou se agitando de modo que acabou levando 2 bofetadas antes de ser imobilizado. Para que amarrar esses traidores filhos de uma cadela? Perguntou Comecabras. Acabemos com eles de uma vez por todas. Você também é filho, e não apenas de uma cadela, disse Yarpen Zigrin. Não ofenda a raça canina, seu merda. Suma daqui. Vocês estão se revelando muito valentes, rosnou Comecabras. Vamos ver se continuarão a ser tão valentes quando chegar meu pessoal de Rolopol, que já está perto. Então... Yarpen, girando-se com surpreendente agilidade para alguém de sua postura, aplicou-lhe um golpe com o cabo do machado na cabeça. Devasto, que se encontrava a seu lado, concluiu a agressão com um violento pontapé. Comecabras virou 1 ou 2 cambalhotas, acabando com o nariz enfiado na grama. Vocês ainda vão se arrepender, gritou o caído de 4. Vocês todos. Rapazes, urrou Yarpen Zigrin. Enfiem o cabo do machado no rabo desse filho da puta. Pegue o Devasto.
Come-Cabras não esperou. Ergueu-se de um pulo e saiu correndo na direção da garganta oriental. Os demais membros da milícia de Rolopol fizeram o mesmo. Os anões, soltando gostosas gargalhadas, ficaram atirando pedras atrás deles. Vejam como o ar ficou repentinamente mais fresco, riu Yarpen. Vamos, Boholt. Chegou a hora de nos ocuparmos do dragão. Calma, falou Yennefer erguendo a mão. Vocês podem se ocupar, mas de sua partida. Ponham-se daqui para fora, vocês todos. Como é? Perguntou Boholt, com um brilho maligno nos olhos. O que você disse, distintíssima senhora feiticeira? Disse para vocês sumirem daqui, assim como o sapateiro, repetiu Yennefer. Todos! Darei conta do dragão sozinha, lançando mão de armas não convencionais. E ao ir embora podem me agradecer, pois, se não fosse minha intervenção, vocês teriam sentido o gosto da espada do bruxo. Mas não percam tempo. Partam rapidamente antes que eu me enerve. Estou avisando. Conheço o encanto com o qual basta eu apontar um dedo para transformá-los em capões. Ah, é? Rosnou Boholt por entre os dentes. Minha paciência chegou ao limite do possível. Não deixarei que me façam de bobo. Devasto, arranque um dos varais da carroça. Estou sentindo que também precisarei de armas não convencionais. Daqui a pouco alguém levará uma surra no traseiro. Não apontarei o dedo, mas garanto que uma horrenda feiticeira acabará apanhando. Tente, Boholt. Você apenas alegrará meu dia com isso. Yennefer, falou o anão em tom de censura. Por quê? Talvez por eu não gostar de dividir meus ganhos com ninguém, Yarpen. Pois é, sorriu Yarpen Zigrin. Uma característica extremamente humana. Tão humana que chega a ser quase igual à dos anões. É muito bom ver nossos traços de caráter numa feiticeira. Porque, assim como você, eu também não gosto de dividir meus ganhos, Yennefer. Yarpen, então, encolheu-se num gesto rápido como um raio. Uma bola de aço, não se sabia quando e de onde sacada, rodou no ar e acertou Yennefer no meio da testa. Antes que a feiticeira pudesse se dar conta do que acontecera, Devasto e Penhorisco a ergueram, segurando firmemente seus braços, e Yarpen amarrou seus dedos com uma correia de couro. Yennefer soltou um grito de raiva, mas, às suas costas, um dos rapazes de Yarpen jogou uma rédea sobre sua cabeça e puxou-a com força. A brida entrou bruscamente em sua boca aberta, impossibilitando novos gritos. E então, Yennefer, disse Boholt, como você me transformará num capão se não consegue mover um dedo sequer? Em seguida, rompeu a gola do casaco da feiticeira e rasgou sua blusa. Yennefer emitiu um som agudo, sentindo-se sufocada pela rédea. É uma pena eu não dispor de tempo no momento. Boholt acariciou despudoradamente os seios expostos. Mas espere um pouco, sua bruxa. Assim que acabarmos com o dragão, vamos nos divertir com você. Virou-se para seus asseclas e ordenou. Prendam-na a esta roda. Amarrem suas mãozinhas aos aros de tal maneira que ela não possa sequer mexer o dedo mindinho. E que ninguém toque nela. A ordem pela qual vamos desfrutá-la será definida pelo comportamento de cada um durante o combate ao dragão. Boholt, falou Geralt em voz baixa, calma e ameaçadora. Não se iluda. Você sabe que eu encontrarei, nem que seja no fim do mundo. Você me surpreende, respondeu o rachador, também com calma. Se eu estivesse em seu lugar, eu ficaria caladinho. Conheço você e terei de tratar sua ameaça seriamente. Não vou ter outra saída. Você não sairá vivo daqui, bruxo. Mas basta de papo por hora. Voltaremos a conversar sobre isso. Devasto, Penhorisco, aos cavalos! Que situação! Gemeu Jasquier. Por que cargas d'água fui me meter nisto?
Dorregarai abaixou a cabeça e ficou olhando para as volumosas gotas de sangue que escorriam lentamente de seu nariz para a barriga. Você poderia ter a decência de não ficar me encarando desse jeito? Berrou Yennefer para Geralt, contorcendo-se como uma serpente por entre as tiras de couro e tentando em vão ocultar seus encantos expostos. O bruxo abaixou obedientemente a cabeça, mas Jasquier não seguiu seu exemplo. Para isso que eu contemplo, riu o bardo, você deve ter usado mais de um barril de elixir de mandrágora, Yennefer. Sua pele é a de uma adolescente, minha cara. Calha a boca, filho da puta! Gritou a feiticeira. Afinal, quantos anos você tem de verdade? Jasquier não se deu por vencido. 200? Digamos que 150. E, no entanto, você se comportou como uma... Yennefer girou o pescoço e cuspiu no bardo, errando o alvo. Yen, repreendeu-a o bruxo, limpando com o ombro a saliva do ouvido. Faça com que ele pare de olhar para mim. Não tenho a mínima intenção de parar, falou Jasquier, sem desviar os olhos da agradável visão revelada pela blusa rasgada. É por causa dela que nós estamos aqui. Eles poderão nos cortar a garganta, enquanto o maior perigo que ela corre é o de ser violada, o que na idade dela... Feche a matraca, Jasquier, irritou-se o bruxo. De maneira alguma. Pretendo compor uma balada sobre 2 tetas, portanto, por favor, não me interrompa. Jasquier, disse Dorregarai, fungando com o nariz cheio de sangue. Será que você não consegue ser sério pelo menos uma vez na vida? Eu estou sendo sério com todos os diabos. Borholt, vestindo uma pesada armadura de couro e armado até os dentes, teve de ser empurrado pelos anões para conseguir subir na cela. Devasto e Penhorisco já estavam montados, portando enormes espadões, daqueles que só podem ser manejados com ambas as mãos. Estou pronto, anunciou Borholt. Podemos ir atrás dele. Não, ecoou uma voz profunda como uma trompa de madeira ou marfim. Sou eu que venho atrás de vocês. De trás do anel formado pelos rochedos, surgiram uma achatada cabeça brilhante como ouro, um esbelto pescoço provido de uma fileira de pontudos apêndices triangulares e um par de patas com garras. Debaixo de pálpebras corníferas, dirigiam-se para eles 2 malvados olhos com estreitas pupilas verticais. Não pude mais aguentar de tanto esperar por vocês, falou o dragão Villentretenmerth, olhando em volta. Portanto, vim para saber o que os estava detendo. Pelo que vejo, o número dos dispostos a me enfrentar diminuiu consideravelmente. Borholt colocou as rédeas de seu cavalo entre os dentes e agarrou o espadão com ambas as mãos. Se tiver coragem, disse confusamente, mordendo as rédeas, prepare-se à luta. Estou pronto, respondeu o dragão, dobrando o dorso e erguendo a cauda de maneira ofensiva. Borholt olhou para os lados. Devasto e Penhorisco, devagar e aparentemente tranquilos, começaram a rodear o dragão, cada um por um lado. Atrás, Yarpen Zigrin e seus meninos aguardavam com seus machados nas mãos. Ah! Urrou Borholt, esporeando o cavalo e erguendo o espadão. O dragão encolheu-se, colou a barriga no chão e, como um escorpião, levantou a cauda sobre o dorso e com ela atingiu, não Borholt, mas Devasto, que o atacava de um lado. O cavalo de Devasto, com ele no dorso, desabou com estrondo entre gritos e relinchos. Borholt, aproximando-se a pleno galope, lançou um violento golpe com o espadão, porém o dragão esquivou-se agilmente da perigosa lâmina e o ímpeto do galope fez com que Borholt o ultrapassasse.
O dragão girou sobre si mesmo, ergueu-se sobre as patas traseiras e, com um só movimento de uma das patas dianteiras, acertou o penhorisco, rasgando com as garras a barriga do cavalo e a coxa do cavaleiro. Borholt, inclinado para trás na sela, conseguiu fazer o cavalo dar meia volta e, puxando as rédeas com os dentes, tornou a atacar. O dragão bateu com a cauda nos anões que se lançaram ao ataque, derrubando todos. Em seguida, atirou-se na direção de Borholt, pisando distraidamente pelo caminho em nevasto que estava se esforçando para levantar. Borholt, agitando a cabeça, conseguiu manter o cavalo sob controle, mas o dragão era infinitamente mais rápido e mais ágil. Abordando espertamente o cavaleiro pelo lado esquerdo, evitando assim ser atacado pelo espadão, acertou-o em cheio com a pata provida de garras. O cavalo empinou, fazendo Borholt cair da sela, perder o espadão e o elmo, desabar de costas no chão e bater com a cabeça numa das rochas. «Fujam, meninos, para as montanhas!» Yarpen Sigrin berrou tão alto que foi ouvido apesar dos gritos desesperadores de Devasto, esmagado por seu cavalo. Os anões não esperaram que a ordem fosse repetida. Com a barba esvoaçando, correram para as rochas numa velocidade surpreendente para seres de pernas tão curtas. O dragão não os perseguiu. Sentou-se calmamente e olhou em volta. Devasto se agitava e gritava debaixo de seu cavalo. Penhorisco se arrastava penosamente de lado na direção dos rochedos, parecendo um gigantesco caranguejo. «Inacreditável!» murmurou Dorregaray. «Inacreditável!» «Ei!» gritou Jasquier, agitando-se tão violentamente que a carroça, a cuja roda estava amarrado, tremeu toda. «Olhem para lá! O que será aquilo?» Do lado da garganta oriental, divisava-se uma espessa nuvem de poeira e logo em seguida já era possível ouvir gritos, barulho de rodas e tropel de cascos de cavalos. O dragão esticou o pescoço e olhou para lá. 3 enormes carros amontoados com dezenas de pessoas adentraram a clareira e, tomando direções diferentes, puseram-se a circundar o dragão. «Que merda!» exclamou Jasquier. «São os milicianos e os artesãos de Rolopol. Eles devem ter contornado a nascente do Brá. Sim, são eles mesmos. Olhem o come-cabras lá no primeiro carro!» O dragão abaixou a cabeça e empurrou delicadamente na direção da carroça uma pequena criatura grisalha que piava agudamente sem cessar. Em seguida, bateu com a cauda no solo, soltou um urro tremendo e, tomando impulso, disparou qual uma flecha ao encontro dos rolopolinos. «Geralt, o que será aquilo?» indagou Yennefer. «Aquela coisa pequenina que está se agitando na grama?» «O que o dragão defendia de nós», respondeu o bruxo. «O que estava escondido na garganta que vai para o norte. Um dragãozinho saído do ovo da dragoa envenenada por come-cabras.» O dragãozinho, tropeçando e arrastando a saliente barriguinha na grama, cambaleou até a carroça, soltou um pio, ergueu-se sobre as patinhas traseiras, abriu as asinhas e grudou na feiticeira. «Pelo jeito ele gostou de você», observou Geralt. «É jovem, mas não tem nada de tolo», falou Jasquier, contorcendo-se entre as tiras de couro e mostrando os dentes num sorriso. «Olhem só o lugar que ele escolheu para enfiar a cabeça. Como eu gostaria de estar em seu lugar. Ei, você, pequenino, fuja daí o mais rápido que puder. É Yennefer, o terror dos dragões e dos bruxos, pelo menos de um deles.» «Cale a boca, Jasquier!» gritou Dorregaray. «Olhem para o campo de batalha! Os desgraçados já estão atacando o dragão!»
Batam nele! Berrava Comecabras, agarrado às costas do condutor do primeiro carro. Acertem-no com o que tiverem nas mãos e onde puderem, sem dó nem piedade. O dragão desviou-se agilmente do primeiro carro, no qual brilhavam lâminas de foices, forcados e lanças com ganchos, mas colocou-se entre os outros dois, dos quais caiu sobre ele uma enorme rede de pesca. Emaranhado em suas malhas, a criatura tombou com estrondo e rolou por terra, encolhendo o tronco e estendendo as patas. A rede estalou fortemente, porém o primeiro carro tivera tempo suficiente para dar meia volta e permitir que fossem atiradas novas redes, que imobilizaram o dragão por completo. O segundo e o terceiro carros também retornaram, com as rodas dando saltos nas depressões do terreno. Você caiu na rede feito uma carpa, gritava Comecabras. Já vamos escamá-lo. O dragão rugiu, emitindo uma coluna de vapor das narinas. Os milicianos de Rolopol saltaram dos carros e correram em sua direção. A criatura voltou a bramir desesperada. Do desfiladeiro setentrional veio uma resposta na forma de um possante grito de guerra. Com as louras tranças esvoaçando, assoviando agudamente e rodeadas por brilhantes reflexos de lâminas de espadas, emergiram da garganta a pleno galope. As Zerricanas! Gritou o bruxo, tentando em vão soltar-se das correias. Com os diabos! Ecoou Jasquier. Geralt, você entendeu? As Zerricanas atravessaram a tropa de rolopolinos como uma faca aquecida por um bloco de manteiga, deixando um rastro de corpos caídos e, saltando dos cavalos, puseram-se ao lado do dragão, que fazia grande esforço para se livrar da rede. O primeiro dos milicianos a se aproximar teve a cabeça decepada. O segundo tentou espetar véia com o forcado, mas a Zerricana, segurando a espada com as duas mãos e aplicando um golpe de baixo para cima, cortou-o do períneo até o externo. Os demais atacantes recuaram de imediato. Aos carros! Berrou Comecabras. Aos carros, pessoal! Vamos atropelá-las com os carros! Geralt! Exclamou Yennefer repentinamente, encolhendo as pernas amarradas e enfiando-as debaixo da carroça, junto dos punhos do bruxo. O sinal de Ign! Faça o sinal de Ign! Você consegue sentir o lugar onde estão as correias? Queime-as rápido! Assim, às cegas, gemeu Geralt. Tenho medo de queimá-la, Yen. Faça o sinal! Vou aguentar! O bruxo obedeceu. Sentiu um formigamento nos dedos cruzados na forma do sinal de Ign, logo acima dos tornozelos de Yennefer. Ela virou a cabeça e mordeu com força a gola do casaco para abafar um grito de dor. O dragãozinho, dando pios agudos, batia carinhosamente com as asinhas nas pernas da feiticeira. Yen, continue queimando! A tira de couro se partiu no mesmo instante em que o horrível e nauseabundo cheiro de pele queimada tornara-se insuportável. Dorregaray emitiu um som estranho e desmaiou, com o corpo inerte pendendo da roda da carroça à qual estava preso pelas correias. Yennefer contorceu-se e ergueu uma das pernas livres, gritando com uma voz cheia de dor e raiva. O medalhão no pescoço de Geralt vibrou como se estivesse vivo. A feiticeira retesou a coxa, apontou a perna para os carros dos milicianos de Rolopol e lançou um feitiço. O ar estalou, emitindo um odor de ozônio. Pelos deuses! Gemeu Jasquier, não se contendo de espanto. Você nem pode imaginar que balada fantástica sairá daqui, Yennefer! O feitiço lançado pela graciosa perna da feiticeira não saiu a seu contento. O primeiro carro, com tudo que ele continha, apenas adquiriu um colorido amarelado de arnica, algo que os guerreiros de Rolopol nem chegaram a notar por causa do calor da batalha. Com o segundo carro, as coisas se passaram melhor. Num piscar de olhos, seus ocupantes se transformaram em gigantescos sapos disformes, que, coachando alegremente, saíram pulando para todos os lados.
O carro, sem o condutor, tombou e partiu-se em centenas de pedaços, enquanto os cavalos, relinchando histericamente, sumiram na distância, arrastando os varais, a única parte do veículo que sobrara inteira. Yennefer mordeu os lábios e voltou a agitar a perna no ar. O carro cor de arnica, envolto por uma música suave, vinda não se sabia de onde, dissolveu-se repentinamente numa nuvem da mesma cor, e todos os que estavam nele caíram estonteados sobre a grama, formando um pitoresco monte amarelo sobre o campo verde. As rodas do terceiro carro ficaram quadradas, com um resultado imediato. Os cavalos empinaram, o carro tombou e os soldados espalharam-se por todos os lados. Yennefer, dessa vez por pura maldade, ficou agitando a perna e gritando feitiços, transformando os rolopolinos nos mais diversos seres: tartarugas, gansos, centopeias, flamingos e porcos. As zerricanas, rápida e metodicamente, foram matando os que sobraram. O dragão, tendo finalmente conseguido romper as redes, ergueu-se, agitou as asas de morcego, soltou um urro e partiu no encalço de come-cabras, milagrosamente salvo do massacre. O sapateiro corria como um cervo, mas o dragão foi mais rápido. Geralt, vendo a bocarra que se abria e os brilhantes dentes afiados como punhais, virou a cabeça para o outro lado. Ouviu um estalo macabro e uma crepitação asquerosa. Jasquier soltou um grito abafado. Yennefer, com o rosto branco como um pano de linho recém-lavado, inclinou-se, colocou-se de lado e vomitou debaixo da carroça. Seguiu-se um silêncio mortal, apenas interrompido pelos gemidos, grasnados, crocitos e gaguejos dos agonizantes milicianos rolopolinos. Véa, com um sorriso desagradável nos lábios, parou desafiadoramente diante de Yennefer e levantou a espada. A feiticeira, pálida, ergueu a perna. "Não!" falou Bor Três Gralhas, sentado numa pedra, segurando sobre os joelhos o feliz e satisfeito dragãozinho. "Não!" repetiu o dragão Villentretenmerth. "Não vamos matar a senhora Yennefer. A esta altura isso não faria sentido algum. Além do mais, estamos gratos por sua inestimável ajuda. Solte-os, Véa." "Você está se dando conta, Geralt?" sussurrou Jasquier, esfregando os punhos dormentes. "Você entendeu? Há uma antiquíssima balada sobre o dragão dourado. De acordo com ela, um dragão dourado pode adotar qualquer forma", completou o bruxo, "inclusive a humana. Também ouvi falar dela, mas nunca acreditei." "Senhor Jarper Sigrid!" gritou Villentretenmerth para o anão pendurado na saliência de uma rocha a mais de 10 metros de altura. "O que está procurando aí? Marmotas? Pelo que me lembro, o senhor não aprecia seu sabor. Desça daí e ocupe-se dos rachadores, porque eles decididamente precisam de ajuda. Não haverá mais mortes de ninguém." Jasquier, lançando olhares para as zerricanas, que circulavam atentamente pelo campo de batalha, tentava reanimar Dorregarrai, ainda inconsciente. Geralt esfregava uma pomada e colocava bandagens nos tornozelos queimados de Yennefer. Ao terminar a tarefa, o bruxo se ergueu. "Fiquem aqui", falou. "Preciso ter uma conversa com ele." Yennefer também se levantou, fazendo uma careta de dor. "Irei com você, Geralt", disse, apoiando-se em seu braço. "Posso? Por favor, Geralt." "Comigo, Yen?" "Eu pensei." "Então não pense", respondeu ela, aconchegando-se a seu braço. "Yen?" "Está tudo bem, Geralt." Os olhos de Yennefer haviam readquirido quente brilho, como de outrora. Geralt inclinou-se e beijou os seus lábios.
ardentes, macios e desejáveis como de outrora. Aproximaram-se do dragão. Yennefer, sempre apoiada no braço de Geralt, ergueu as pontas do vestido com 2 dedos de cada mão, fazendo uma profunda reverência, como se estivesse diante de um rei. Tres Graal, Villentretenmer, começou o bruxo. Meu nome, numa livre tradução para a língua de vocês, quer dizer 3 aves negras, informou o dragão. O dragãozinho, pendurado pelas pequenas garras no antebraço de 3 aves negras, esticou o pescoço debaixo da mão que o acariciava. O caos e a ordem, sorriu Villentretenmer. Lembra-se, Geralt, o caos é uma agressão e a ordem é uma proteção contra ela. Vale a pena correr até os confins do mundo para combater a agressão e o mal. Não é verdade, bruxo? Principalmente se, como você mesmo falou, a recompensa for condigna. Nesse caso ela foi o tesouro da dragoa Mirgtabrak, que foi envenenada perto de Holopol. Foi ela quem me chamou para que viesse em sua ajuda e detivesse o mal que a ameaçava. Mirgtabrak foi embora logo depois de vocês terem retirado Eike de Denethor da liça. Vocês estavam ocupados demais brigando entre si para notar sua partida. Mas ela deixou-me seu tesouro, minha paga. O dragãozinho piou, agitando as asinhas. Quer dizer que você... Sim, interrompeu o dragão. O que se há de fazer? Vivemos em tempos difíceis. Tempos nos quais seres como nós, a quem vocês costumam chamar de monstros, estão sendo cada vez mais ameaçados pela espécie humana. Já não conseguem se defender sozinhos. Eles precisam de um defensor, uma espécie de bruxo. E quanto à meta? Aquele objetivo no fim do caminho? Ei-lo, respondeu Villentretenmer, suspendendo o antebraço e assustando o dragãozinho, que soltou um pio agudo. Acabo de atingi-lo. Graças a ele hei de sobreviver, Geralt de Rivia, e provarei que não existe limite para o possível. Você também há de encontrar um objetivo desses, bruxo. Mesmo aqueles que se diferenciam dos demais podem sobreviver. Adeus, Geralt. Adeus, Yennefer. A feiticeira, segurando o braço do bruxo com ainda mais força, fez uma nova reverência. Villentretenmer ergueu-se e olhou para ela, com ar extremamente sério. Perdoe-me a sinceridade e a franqueza, Yennefer. O que vou dizer está estampado em seus rostos, de modo que nem preciso me esforçar para ler suas mentes. Vocês foram feitos um para o outro, você e o bruxo. Só que nada acontecerá. Nada. Sinto muito. Sei. Yennefer empalideceu levemente. Estou ciente disso, Villentretenmer. Mas é que eu queria também acreditar que não há limite para o possível, ou, pelo menos, que ele ainda está muito distante. Vé aproximou-se de Geralt, tocou seu ombro e falou rapidamente algumas palavras. O dragão soltou uma gargalhada. Geralt,
Véa está dizendo que vai se lembrar por muito tempo da tina de o dragão pensativo. Ela espera que voltemos a nos encontrar. O que foi que ela disse? Perguntou Yennefer, semicerrando os olhos. Nada de importante. Apressou-se em responder o bruxo. Gostaria de lhe perguntar uma coisa, Willem Trachtenberg. Sou todo ouvidos, Geralt de Rivia. Você tem o poder de tomar a forma de qualquer coisa que lhe vier à mente? Sim. Então, por que você escolheu a de um ser humano? Por que a forma de Borg, com 3 aves negras no brasão? O dragão sorriu prazerosamente. Não sei, Geralt, em que circunstâncias se encontraram os distantes antepassados de nossas raças, mas o fato é que, para nós, dragões, não há nada mais repugnante do que um ser humano. Os humanos despertam em nós uns instintivos e irracionais sentimentos de asco. No entanto, comigo é diferente. Para mim, vocês são simpáticos. Adeus. Aquilo não foi uma transformação gradual, fluida, nem um tremor nebuloso e pulsante como numa ilusão. Foi algo que ocorreu num piscar de olhos. No lugar onde, menos de um segundo antes, estava um cavaleiro de cabelos encaracolados trajando uma túnica com a imagem de 3 aves negras, apareceu um dragão dourado esticando graciosamente o pescoço comprido e esbelto. Inclinando a cabeça a título de saudação, ele abriu as asas que brilhavam como ouro sob os raios do sol. Yennefer soltou um profundo suspiro. Véa, já montada na sela ao lado de Thea, acenou com a mão. Véa, falou o bruxo, você tinha razão. Razão de quê? De ele ser o mais formoso. Um fragmento de gelo. 1. A ovelha moribunda, inchada, estufada e com as patas enrijecidas apontando para o céu, moveu-se. Geralt, agachado junto do muro, sacou lentamente a espada, esforçando-se para que a lâmina não resvalasse nos adornos metálicos da bainha. Um monte de lixo a menos de 10 passos dele pareceu repentinamente estufar e ondular. O bruxo ergueu-se e deu um pulo para o lado, antes mesmo de ser atingido pela onda de fedor proveniente do lixo remexido. De dentro do monturo emergiu um tentáculo cuja ponta lembrava a lançadeira de um tear, oblonga e coberta de pontas aguçadas. O tentáculo avançou em sua direção com incrível rapidez. De um salto, o bruxo aterrissou firmemente sobre um móvel destroçado que balançava perigosamente sobre restos de verduras apodrecidas. Abriu bem as pernas para ter apoio e, com um golpe rápido e curto, cortou o tentáculo, separando dele a ventosa em forma de clava. Em seguida pulou novamente, mas dessa vez escorregou e, deslizando sobre o tampo do móvel, afundou até as coxas no meio dos imundos resíduos. O monturo explodiu, atirando para cima uma mistura fedorenta de restos de comida, cacos de utensílios de barro, panos podres e incontáveis tiras esbranquiçadas de repolho ralado. Por trás daquela chafurda surgiu um corpanzil enorme, bulboso e disforme, como uma batata grotesca, agitando 3 tentáculos inteiros e um coto de 1/4. Geralt, incapaz de se mover da cintura para baixo, desferiu um novo golpe, dessa vez num movimento horizontal, decepando outro tentáculo. Os 2 restantes, grossos como galhos de uma árvore, caíram com força sobre ele, afundando-o ainda mais na montureira. O corpo disforme avançava em sua direção, rastejando no meio do lixo, mais parecendo um barril arrastado numa superfície pegajosa. O bulbo se abriu, transformando-se numa enorme bocarra cheia de grandes dentes cúbicos.
O bruxo permitiu que os tentáculos o envolvessem pela cintura, tirando-o com um estalido da pegajosa mistura e arrastando-o na direção do horrendo corpo, que, com movimentos semicirculares, se introduzia no montão de lixo. Os dentados maxilares se abriram e fecharam com estrondo. Ao chegar perto da monstruosa bocarra, o bruxo aplicou-lhe um golpe com a espada. A lâmina penetrou facilmente no corpo quase gelatinoso, do qual emanou um odor adocicado e tão forte a ponto de dificultar a respiração. O monstro soltou um silvo e tremeu. Os tentáculos largaram sua presa e se agitaram no ar. Geralt, ainda afundado no monturo, desferiu um novo golpe, dessa vez oblíquo, e o gume de sua espada bateu e resvalou, rangendo sobre os dentes arreganhados do ser revoltante, que emitiu um urro e perdeu o ímpeto, mas logo se recuperou, silvando furiosamente e salpicando o bruxo com lodo fedorento. Conseguindo encontrar um apoio para os pés no meio daquele lixo todo, Geralt atirou-se para a frente, dando braçadas como se estivesse nadando de peito numa piscina de imundície. Depois, segurando a espada com ambas as mãos, golpeou o monstro de cima para baixo, fazendo com que a lâmina descesse entre os olhos fosforescentes. O monstro soltou mais um grito gorgolejante, derramando-se sobre um monte de estrume como uma bexiga estourada, soltando rajadas de perceptíveis e quentes ondas de fedor. Os tentáculos se agitavam e se contorciam na montureira. O bruxo conseguiu sair daquela espessa mistura, ficando em pé sobre uma superfície escorregadia, porém sólida. Sentiu algo pegajoso e nojento que conseguira enfiar-se em sua bota rastejando por sua panturrilha. Preciso encontrar um poço para me lavar desta imundície o mais rápido possível, pensou. Os tentáculos do monstro moveram-se convulsivamente mais uma vez no monturo para, por fim, ficarem inertes. O negro céu, adornado com milhares de luzinhas imóveis, foi percorrido por uma estrela cadente. O bruxo não fez pedido algum. Respirava com dificuldade, de maneira pesada e audível, sentindo passar o efeito dos elixires que tomara antes do combate. O lixão junto dos muros da cidade descia abruptamente na direção do reluzente leito do rio, que, à luz das estrelas, tinha aparência linda e interessante. Geralt deu uma cusparada. O monstro estava morto e já fazia parte daquele montão de lixo no qual vivera. Passou mais uma estrela cadente. Monturo, disse o bruxo com esforço. Imundície, estrume e merda. 2. Você está fedendo, Geralt. Yennefer fez uma careta, sem se virar do espelho diante do qual estava retocando a maquiagem. Vá tomar um banho. Não temos água, falou o bruxo olhando para Tina. Já vamos dar um jeito nisso. A feiticeira levantou-se e abriu mais a janela. Você prefere água normal ou do mar? Do mar, para variar. Yennefer estendeu violentamente os braços e pronunciou um encanto, fazendo um curto e complicado gesto com as mãos. Através da janela aberta soprou uma rajada de vento frio e úmido. As venezianas bateram com estrondo e um redemoinho esverdeado adentrou o aposento, adquirindo a forma de uma esfera irregular. A tina encheu-se de água agitada por ondas que batiam em suas bordas e respingavam no chão. A feiticeira voltou a se sentar, retornando à tarefa interrompida. E então, você conseguiu? Perguntou. Afinal, o que era aquilo lá no lixão? Um Zog, como havia imaginado, respondeu Geralt, tirando as botas, jogando as roupas no chão e colocando os pés na tina. Que droga, Yen! A água está gelada. Você não poderia aquecê-la um pouco? Não. A feiticeira aproximou o rosto do espelho e, com uma pipeta, pingou algo em um dos olhos. Esse tipo de feitiço me deixa muito cansada e com náuseas.
Já para você, após a ingestão de elixires, nada melhor do que um banho com água fria. Geralt não discutiu. Discutir com Yennefer não tinha sentido. O Zelg lhe deu muito trabalho, indagou ela, mergulhando a pipeta num frasco, pingando algo no outro olho e torcendo os lábios de maneira engraçada. Nada de especial. Através da janela aberta chegaram até eles um estrondo, um seco estalido de madeira partida e uma voz que, desafinada e em falsete, tartamudeava repetindo o refrão de uma canção obscena. Um Zelg. Imagine só. Yennefer pegou outro frasco do meio de uma impressionante coleção. Destampou e o ar ficou impregnado de perfume de lilás e groselha. Até nas cidades não é difícil encontrar serviço para um bruxo. Você nem precisa mais vaguear por lugares desertos. Sabia que Istred afirma que isso está se tornando regra? O lugar de cada monstro em extinção nas florestas e pântanos tem sido ocupado por algo diferente, por uma nova mutação, adaptada ao meio artificial criado pelo homem. Geralt, como de costume, fez uma careta de desagrado à menção daquele nome. Já estava farto do deleite de Yennefer com a genialidade de Istred, ainda que este fosse de fato genial. Istred está certo, continuou ela, friccionando no rosto o produto que cheirava a lilás e groselha. Veja por si mesmo. Pseudo-ratos em esgotos e porões, zelgs em lixões, carangos em escoadouros e fossas, taigos em represas de moinhos. Não lhe parece que isso tudo seja quase uma simbiose? E ghouls em cemitérios, devorando cadáveres já no dia seguinte ao enterro, pensou Geralt, jogando água nos restos de espuma de sabão ainda em seu corpo. Uma simbiose completa. Sim, falou a feiticeira, afastando os frascos e potinhos. Até nas cidades pode-se encontrar ocupação para um bruxo. Acho que vai chegar um momento em que você decidirá estabelecer-se definitivamente em alguma cidade, Geralt. Prefiro ser atingido por um raio, disse o bruxo a si mesmo, mas sem expressar seu pensamento em voz alta. Discordar de Yennefer conduzia invariavelmente a uma discussão, e uma discussão com Yennefer não pertencia ao grupo de coisas mais seguras. Você acabou, Geralt? Sim. Então saia da tina, ordenou a feiticeira, que sem se levantar fez um gesto com a mão e pronunciou um encanto. A água que estava na tina, assim como a que se derramara no chão e a que escorria pelo corpo de Geralt, juntou-se numa esfera semitransparente que, silvando e com um grande ímpeto, saiu voando pela janela. Ouviu-se um sonoro chape. Que a peste negra pegue vocês, seus filhos da puta! Ecoou uma voz irritada debaixo da janela. Não tem lugar melhor para esvaziar o penico? Tomara que sejam devorados por piolhos e morram de uma infecção. A feiticeira fechou a janela. Efetivamente, Yen, riu o bruxo. Você bem que poderia ter jogado a água mais longe. Poderia, respondeu ela, mas não quis. Em seguida, pegou a lamparina da mesa e aproximou-se dele. A branca camisola colada a seu corpo enquanto andava tornava-a tão atraente que chegava a parecer sobrenatural, muito mais do que se estivesse totalmente desnuda. Quero examinar você, falou. O Zelg pode tê-lo arranhado. Não me arranhou. Eu teria sentido. Com todos os elixires que tomou, não me faça rir. Com aquela batelada de elixires, você não teria sentido uma fratura exposta até o momento em que um pedaço de seu osso começasse a se enrascar numa cerca viva. E o Zelg poderia ter de tudo, desde tétano até uma substância venenosa. Se for preciso, ainda temos tempo para tomar medidas preventivas. Vire-se. Geralt sentiu nas costas o suave calor da chama da lamparina e o sutil toque dos cabelos de Yennefer. Parece que tudo está em ordem, disse ela. Deite-se antes de os elixires o derrubarem.
Essas misturas são diabolicamente perigosas. Com elas, você está se matando aos poucos. Preciso tomá-los antes de um confronto. Yennefer não respondeu. Voltou a sentar-se diante do espelho e se pôs a pentear lentamente os contorcidos e brilhantes cachos negros, como todas as noites antes de se deitar. Geralt achava que essa mania não passava de esquisitice, mas adorava contemplá-la, suspeitando que ela se dava conta disso. De repente começou a sentir muito frio. Os elixires o fizeram tremer e lhe entorpeceram a nuca, causando um rodopio de náuseas na parte inferior da barriga. Soltou um palavrão e desabou sobre a cama, sem deixar de observar Yennefer. Um movimento no canto do aposento chamou sua atenção, fazendo com que olhasse naquela direção. Sobre um par de chifres de veado coberto de teias de aranha e pendurado tortamente na parede, estava pousado um pássaro, pequeno e negro como piche. A ave, voltando a cabeça para um lado, fixou o olho amarelo no bruxo. — O que é aquilo, Yen? Como veio parar aqui? — O quê? — perguntou Yennefer, virando-se. — Ah, sim, aquilo. É um gavião, uma ave de rapina. — Um gavião? Mas os gaviões são mesclados, enquanto esse aí é preto. — É um gavião mágico. Fui eu quem o fez. — Para quê? — Vou precisar dele, respondeu a feiticeira secamente. Geralt não fez mais perguntas sobre a ave, sabendo que não obteria resposta alguma. — Você vai se encontrar com Istred amanhã? Yennefer arrumou os frascos sobre a penteadeira, guardou o pente numa caixinha e fechou o espelho tríptico. — Sim, ao amanhecer. Por quê? — Por nada. Ela se deitou a seu lado sem apagar a lamparina. Nunca apagava as luzes, pois não suportava dormir no escuro. Fosse uma lamparina, um candelabro ou uma simples vela, sempre as deixava queimar até o fim. Mais uma de suas esquisitices. Yennefer possuía uma incrível quantidade delas. — Yen? — Sim? — Quando vamos embora? — Não chateie, disse ela, puxando violentamente o cobertor. Estamos aqui há apenas 3 dias e você já repetiu essa pergunta pelo menos 30 vezes. Já lhe disse que tenho certos assuntos para resolver nesta cidade. — Com Istred? — Sim. Geralt soltou um suspiro e abraçou-a, não ocultando suas intenções. — Ei! sussurrou Yennefer. — Você tomou vários elixires. — E daí? — Daí nada, respondeu ela com um risinho coquete, colando seu corpo ao dele e erguendo os quadris para facilitar a retirada da camisola. O bruxo, como sempre fascinado por sua nudez, sentiu um arrepio nas costas e um formigamento na ponta dos dedos em contato com sua pele. Tocou com os lábios seus delicados seios redondos com bicos tão pálidos que somente delineavam seu formato. Enfiou os dedos por entre seus cabelos, recendendo a lilás groselha. Yennefer entregava-se às suas carícias, ronronando como uma gata e esfregando nos quadris dele o joelho dobrado. Logo ficou evidente, como de costume, que Geralt subestimara sua resistência aos elixires mágicos, esquecendo-se de seus efeitos malignos sobre o organismo. — Ou será que não são os elixires? — pensou ele. — E sim o cansaço provocado pelo combate, pelos riscos e pela ameaça de morte. Um cansaço para o qual, por rotina, não dou mais a menor atenção. Mas meu organismo, embora adaptado de modo não natural, não se submete facilmente às rotinas. Ele reage automaticamente, só que sempre nos momentos em que não deveria. Que droga! Já Yennefer, como de costume, não ficava deprimida por qualquer coisinha. Geralt sentiu como ela o tocava, murmurando junto de seu ouvido. Como de costume, involuntariamente,
Pensou na cósmica quantidade de ocasiões nas quais ela teve de lançar mão daquele tão prático feitiço. Depois, parou de pensar. Como de costume, tudo foi extraordinário. Olhou para seus lábios, cujos cantos tremulavam num sorriso inconsciente. Conhecia bem aquele sorriso, que sempre lhe parecera mais de triunfo do que de felicidade. Jamais lhe perguntara sobre aquilo. Sabia que ela não responderia. O gavião negro pousado nos chifres de veado agitou as asas, abrindo e fechando o bico. Yennefer virou a cabeça e soltou um suspiro. Um suspiro triste. Yen, o que foi? Nada, Geralt, nada. A lamparina tremulava com uma chama vacilante. Um rato chiou num buraco da parede, enquanto a broca dentro da cômoda perfurava a madeira de maneira cadenciada e monótona. Yen? Vamos embora. Não me sinto bem aqui. Esta cidade tem péssimo efeito sobre mim. Yennefer virou-se de lado. Passou a mão por sua bochecha, afastando dela alguns fios de cabelo, e desceu mais com os dedos até tocar nas grossas cicatrizes de seu pescoço. Você sabe o que quer dizer Aed Ginvael, o nome desta cidade? Não. Imagino que seja algo na língua dos elfos. Acertou. Quer dizer fragmento de gelo. Não combinem nada com este buraco fedorento. Entre os elfos, sussurrou a feiticeira, circula a lenda sobre a Rainha do Inverno, que durante as nevascas percorre países num trenó puxado por uma parelha de cavalos brancos. Nessas passagens, ela semeia à sua volta pequenos, duros e cortantes fragmentos de gelo. E pobre daquele a quem um fragmento desses atingir o olho ou o coração. Estará perdido. Nada mais poderá alegrá-lo, e tudo que não for branco como a neve lhe parecerá sujo, nojento e repulsivo. Não terá um minuto de paz, largando tudo e partindo atrás da rainha, em busca de seus sonhos e de seu amor. É óbvio que nunca a encontrará e morrerá de nostalgia. Aparentemente, algo assim ocorreu aqui, nesta cidade, em tempos remotos. Uma bonita lenda, você não acha? Os elfos são capazes de vestir tudo com belas palavras, murmurou Geralt sonolentamente, deslizando os lábios pelos ombros da feiticeira. Na verdade, não se trata de uma lenda, Yen, mas de uma bela e tocante descrição de um horrendo fenômeno, a perseguição selvagem. Uma inexplicável loucura coletiva que obriga as pessoas a se juntar àquele cortejo diabólico que percorre o céu. Já a presenciei. Ofereceram-me uma considerável fortuna para dar cabo de tal praga, mas não aceitei. Em se tratando da perseguição selvagem, não há como. Bruxo, disse Yennefer em voz baixa, beijando sua bochecha. Você não tem um pingo de romantismo. Eu simplesmente adoro as lendas dos elfos. Elas são tão lindas. É uma pena os seres humanos não terem lendas assim. Quem sabe não as tenham um dia? Quem sabe não cheguem a criá-las? Para onde quer que se olhe, só se vê em tristeza e trivialidade. Mesmo que comece de maneira bela, logo se transforma em algo tedioso e banal nesse ritual humano, nesse ritmo entediante chamado vida. Saiba, Geralt, que não é fácil ser feiticeira, mas se for comparar minha vida com a comum e cotidiana existência humana... Geralt. A feiticeira colocou a cabeça sobre o peito dele, que se erguia e baixava levemente. Durma, sussurrou. Durma, meu bruxo. 3. A cidade exercia nele uma influência negativa. Desde cedo tudo estragava o seu humor, provocando-lhe depressão e ira. Tudo.
Ficou furioso porque dormira demais e porque a manhã passara e era quase meio-dia. Aborreceu a ausência de Yennefer, que saíra de casa antes de ele ter acordado. Parecia que a feiticeira deveria ter estado com pressa, pois os utensílios, em geral meticulosamente arrumados, jaziam espalhados sobre a mesa como um punhado de dados atirados por um adivinho no decurso de seu ritual. Pincéis de pelos delicados, os grandes para passar pó de arroz no rosto, os pequenos para aplicar batom nos lábios e os menores de todos para tingir os cílios com rena, lápis para pálpebras e sobrancelhas, pinças e colherinhas de prata, potinhos e garrafinhas de porcelana e de vidro fosco, contendo, como ele bem sabia, elixires e pomadas feitos com ingredientes tão triviais como fuligem, gordura de ganso e suco de cenoura, ou tão ameaçadoramente misteriosos como mandrágora, antimônio, beladona, cannabis, sangue de dragão e veneno concentrado de escorpiões gigantes. E pairando no ar sobre tudo aquilo, o cheiro de lilás e groselha, seu perfume preferido. Yennefer estava presente naqueles objetos. Estava presente naquele cheiro. Só que ela mesma não estava. Geralt desceu para o andar inferior sentindo uma crescente preocupação e um acúmulo de raiva. Contra tudo. Irritaram-no os frios e já endurecidos ovos mexidos preparados pelo albergueiro que, para servi-lo, parou por um instante de bolinar uma garotinha. O que o deixou mais enraivecido ainda foi o fato de a menina ter no máximo 12 anos e estar com lágrimas nos olhos. O quente dia primaveril e a alegre algazarra da rua não melhoraram seu humor. Continuava não gostando de Aed Ginvael, que parecia uma maldosa paródia de todas as cidadezinhas que conhecera, porém caricaturalmente mais barulhenta, mais abafada, mais suja e mais enervante. Como continuava sentindo o tênue fedor do lixão na roupa e nos cabelos, resolveu ir até os banhos públicos. Uma vez em seu interior, irritou-o o modo como o funcionário que o atendeu olhou para o medalhão de bruxo e para a espada colocada na beirada da banheira. Aborreceu também o fato de o funcionário não lhe ter oferecido os serviços de uma prostituta. Não tinha a mínima intenção de desfrutá-los, mas, como nas termas era costume oferecê-los a todos, ficou zangado por terem feito uma exceção a ele. Quando saiu das termas cheirando fortemente a sabão cinzento, seu humor não melhorara, e a Aed Ginvael não lhe parecera ter ficado mais bonita. Continuava não tendo nada que pudesse lhe agradar. Não lhe agradavam os montículos de estrume espalhados pelas ruas, nem o mendigo sentado de cócoras diante do templo, tampouco as mal traçadas letras num muro anunciando "A reserva com os elfos". Não lhe permitiram entrar no castelo, despachando-o para falar com o Staroste na corporação dos comerciantes. Aquilo o deixou mais aborrecido. Irritou-o ainda o fato de o chefe da corporação, um elfo, tê-lo mandado procurar o Staroste na praça do mercado, tratando-o com empáfia e desprezo, o que era de estranhar vindo de alguém que a qualquer momento poderia ser deportado para uma reserva. A praça do mercado estava repleta de pessoas, com muitas barracas, carroças, cavalos, bois e moscas. No centro havia um pelourinho com um delinquente sobre o qual a plebe atirava lama e esterco. O delinquente, com uma calma digna de admiração, insultava seus atormentadores com palavras obscenas, mas sem elevar demasiadamente a voz. Para Geralt, familiarizado com os costumes locais, o objetivo da presença do Staroste naquela confusão de pessoas era bastante claro. Os mercadores que chegavam em caravanas já haviam embutido nos preços de seus produtos os valores que deveriam pagar a título de suborno, e, assim, tinham de dá-los a alguém. O Staroste, também conhecedor daquele costume, estava ali para que os mercadores não se fatigassem. O lugar no qual ele despachava era um baldaquino feito de um imundo pano azul estendido sobre estacas.
Sob o baldaquino havia uma mesa rodeada por agitados clientes. À cabeceira da mesa estava sentado o Staroste Herbold, com expressão de desdém e desprezo por tudo e por todos estampada no rosto desbotado. Ei, você aí, onde pensa que vai? Gerald virou lentamente a cabeça e, no mesmo instante, reprimiu a raiva, dominou a irritação e se transformou num duro e frio fragmento de gelo. Não podia mais se permitir nenhum tipo de emoção. O homem que bloqueara sua passagem tinha cabelos amarelados como penas de um papafigos e sobrancelhas da mesma cor sobre inexpressivos olhos opacos. Suas delgadas mãos de dedos compridos estavam apoiadas num cinturão feito de maciças placas de latão, do qual pendiam um espadão, uma pesada massa e 2 punhais. Ah, falou ele. Estou reconhecendo-o. Você é um bruxo. Tem algum assunto para tratar com Herbold? Geralt assentiu com a cabeça sem parar de observar aquelas grandes mãos. Sabia que desviar os olhos delas poderia ser extremamente perigoso. Ouvi falar de você, exterminador de monstros, continuou o homem, examinando as mãos de Geralt. Embora eu creia que nós nunca tivemos o prazer de nos encontrar, você certamente ouviu falar de mim. Sou Ivo Mirce, mas todos me chamam de Cigarra. O bruxo fez um gesto com a cabeça, indicando que ouvira. Também sabia o preço que ofereciam por sua cabeça em Vizin, Caelf e Vatvair. Se tivessem pedido sua opinião, ele teria dito que o preço não era suficientemente alto. No entanto, ninguém lhe perguntara. Muito bem, disse Cigarra. O Staroste está aguardando você. Pode ir, mas a espada, meu amigo, você terá de deixar comigo. Estou sendo pago para zelar que esse cerimonial seja observado. Ninguém armado pode se aproximar de Herbold. Entendeu? Geralt deu de ombros com indiferença, tirou o cinturão e, enrolando-o na bainha da espada, entregou-o à Cigarra, que sorriu com o canto dos lábios. Ora, vejam só, falou, que comportadinho, sem uma palavrinha de protesto. Eu sabia que os boatos que circulam sobre você são exagerados. Bem que gostaria que um dia você pedisse minha espada. Aí você ouviria minha resposta. Cigarra! Gritou o Staroste repentinamente, erguendo-se da cadeira. Deixe-o passar! Venha logo, Sr. Geralt, seja bem-vindo. Por favor, senhores comerciantes, afastem-se da mesa e me deixem alguns minutos a sós. Seus negócios têm de ceder diante de questões muito mais importantes para a cidade. Entreguem todas suas petições a meu secretário. A fingida veemência da saudação não iludiu Geralt, que adivinhou imediatamente que ela servia como elemento de barganha. Os mercadores ganharam um tempo para avaliar se o valor do suborno era adequado. Sou capaz de apostar que Cigarra conseguiu provocá-lo. Herbold ergueu indolentemente a mão em resposta a uma também indolente saudação do bruxo. Não se preocupe com isso. Cigarra saca a arma apenas quando lhe é ordenado. É verdade que ele não está muito satisfeito com esse arranjo, mas enquanto eu lhe pagar, ele terá de obedecer. Do contrário, será posto no olho da rua. Não se preocupe. Por que cargas d'água precisa de alguém como Cigarra, Sr. Staroste? A cidade é insegura a tal ponto? Ela é segura porque eu contratei Cigarra, respondeu Herbold rindo. Sua fama é grande e isso vem a calhar. É preciso que o senhor saiba que Aed Ginvael e outras cidades do Vale do Toina são subordinadas aos governantes de Hakverlin, os quais ultimamente têm sido substituídos a cada estação do ano. Aliás, não se sabe por quê, já que 1 de cada 2 é meio elfo ou 1/4 de elfo, aquela raça maldita. Tudo o que é ruim o é por causa dos elfos. Geralt não acrescentou que também por causa dos carreteiros,
porque a piada, embora conhecida, não era apreciada por todos. Cada novo governante, continuou Herbold com um ar irritado, começa trocando os corregedores e starostes do regime anterior para poderem ocupar as cadeiras com parentes e amigos. Entretanto, depois do que Cigarra fez com os emissários de certo governante, ninguém mais tentou tirar meu posto, de modo que sou o mais antigo staroste do mais antigo regime. Mas nós estamos aqui jogando conversa fora, enquanto há um monte de roupa para lavar, como costumava dizer minha primeira esposa, que descanse em paz. Vamos ao que interessa. Que espécie de réptil vivia naquele nosso lixão? Um Zelg. Nunca ouvi falar de algo assim. Imagino que ele já esteja morto, não? Sim, está morto. E quanto isso vai custar aos cofres da municipalidade? 70? 100. Não precisa exagerar, senhor bruxo. Andou bebendo? 100 marcos para matar um verme qualquer num monte de merda? Verme ou não, senhor Staroste, ele devorou 8 pessoas, segundo o senhor mesmo me afirmou. Pessoas? O senhor deve estar brincando. Conforme me relataram, o monstro devorou o velho Zakorek, cuja fama derivava do fato dele nunca estar sóbrio, uma velhota de um dos subúrbios e alguns filhos de Sulirad, o que demorou muito para ser descoberto, uma vez que o próprio Sulirad não sabe quantos filhos tem. Ele os produz rápido demais para poder contá-los. Pessoas? Pois sim, 80. Se eu não tivesse matado o Zelg, ele teria em pouco tempo devorado alguém mais importante, como o farmacêutico. E aí? Onde o senhor encontraria a pomada para seus tumores? 100. 100 marcos é um montão de dinheiro. Não sei se pagaria tanto por uma hidra de 9 cabeças. 85. 100, senhor Staroste. Não se esqueça de que, embora não se tratasse de uma hidra de 9 cabeças, ninguém de sua cidade, nem mesmo o famoso Cigarra, conseguiu dar conta do Zelg. Porque ninguém desta cidade tem por costume chafurdar no meio de lixo e excrementos. Minha última oferta, 90. 100. Com todos os diabos. 95 e nenhum marco a mais. Está bem. Finalmente, respirou um sorridente Herbold. Sempre barganha com tanto empenho, senhor bruxo? Não, respondeu Geralt com um sorriso. Na verdade, muito raramente. Mas é que quis lhe fazer um agrado. E fez com todos os diabos, riu Herbold. Ei, Omleto, venha cá, traga o livro e o cofre e pague ao senhor Geralt 90 marcos. Nós havíamos combinado 95. Esqueceu-se do imposto? O bruxo murmurou um palavrão. O Staroste colocou um símbolo floreado no recibo e em seguida coçou o interior de seu ouvido com a parte limpa da pena. Imagino que agora haverá paz no lixão. Provavelmente. Só havia um Zelg. Sempre há a possibilidade dele ter tido tempo para se reproduzir. Os Zelgs são hermafroditas, como os caracóis. Que baboseira é essa que o senhor está me contando? Perguntou Herbold, olhando de soslaio para o bruxo. Para se multiplicar são necessários 2, um macho e uma fêmea. O senhor quer me dizer que os tais Zelgs se reproduzem como pulgas ou ratos que nascem da palha apodrecida dos colchões? Qualquer idiota sabe que não existe ratos machos e ratos fêmeas, que todos são iguais e se reproduzem por si mesmos, nascendo da palha podre. E os caracóis nascem de folhas úmidas, acrescentou o secretário Omleto, ocupado em formar pilhas de moedas. Qualquer um sabe disso, sorriu Geralt suavemente. Não existem caracóis e caracoas, apenas folhas. Todo aquele que pensa diferente está errado. Basta de falar sobre vermes. Herbold olhou desconfiado para o bruxo. Perguntei se poderá aparecer algo de novo em nosso lixão. Portanto, tenha a bondade de dar uma resposta curta e clara. Seria recomendável examinar o lixão dentro de um mês,
de preferência com a ajuda de cães. Os filhotes de Zeus são inofensivos. E o senhor não poderia fazer isso para nós? Quanto ao pagamento pelo serviço, eu tenho certeza de que chegaremos a um acordo satisfatório para ambas as partes. Não, respondeu Geralt, pegando as moedas das mãos de Omleto. Não pretendo ficar em sua encantadora cidade, nem por uma semana, quanto mais por um mês. Eis aí uma declaração muito interessante, sorriu Herbold, fixando os olhos diretamente nos do bruxo. Muito interessante, porque acredito que o senhor ficará aqui por bastante tempo ainda. Pois saiba, senhor Staroste, que está enganado. Estou? O senhor veio para cá na companhia daquela feiticeira de cabelos negros? Como é mesmo o nome dela? Acho que é Guinevere. Então vocês se hospedaram na estalagem O Grande Esturjão, dizem que no mesmo quarto. E daí? Daí que ela, toda vez que vem a Edginvael, não costuma partir em pouco tempo. E ela já esteve aqui várias vezes. Omleto abriu um desdentado sorriso significativo. Herbold manteve os olhos fixos nos do bruxo, mas sem mais sorrir. Em compensação, Geralt sorriu da maneira mais horrenda de que era capaz. Bem, não sei de nada, falou Staroste, desviando o olhar e escavando o chão com o salto de sua bota. E, para ser sincero, estou me lixando. Mas o senhor não pode se esquecer de que o feiticeiro Stred é uma pessoa importante. Ele é fundamental para a nossa cidade. Eu diria até que é inestimável. Ele desfruta grande respeito não só da gente local, como também do pessoal de fora. Quanto a nós, evitamos meter o nariz em seus negócios, tanto os de feitiçaria como os privados. No que provavelmente vocês estão certos, concordou o bruxo. E onde ele mora, se é que posso perguntar? O senhor não sabe? É logo ali. Está vendo aquela casa? Aquela branca alta, enfiada como, com perdão da palavra, uma vela num rabo entre o armazém e o paiol? É lá. Mas o senhor não vai encontrá-lo em casa a esta hora. Ultimamente, Stred tem cavado como uma toupeira ao longo do fosso meridional, tendo convocado uma porção de pessoas para esta tarefa. Fui até lá e perguntei educadamente: por que o senhor, mestre, está cavucando tanto a ponto de as pessoas começarem a caçoar? O que há de tão interessante aí? E ele olha para mim como se eu fosse um idiota qualquer e responde: história. Que tipo de história? Indago. Ao que ele diz: a história da humanidade. A resposta à pergunta de que o que houve aqui é a pergunta do que haverá. E eu? O que havia aqui antes de a cidade ter sido construída era muita merda, um monte de terrenos baldios, arbustos e lobisomens. Quanto ao que haverá, isso vai depender de quem o pessoal de Rakverelin escolher para governante. Na certa, mais um maldito meio-elfo. E cavando, as únicas coisas que o senhor vai encontrar serão minhocas para servirem de iscas numa pescaria. O senhor acha que ele me deu atenção? Que nada. Continua cavucando. De modo que, se quer encontrá-lo, terá de ir até o fosso meridional. Não é bem assim, senhor Staroste, observou o Omleto com uma risadinha maliciosa. Ele deve estar em casa. Imagine se ele pensaria em escavações agora, quando... Herbold olhou para ele de modo ameaçador, e Omleto calou-se, abaixando a cabeça e revolvendo a terra com os pés. O bruxo, mantendo o sorriso desagradável, cruzou os braços sobre o peito. Bem, talvez... O Staroste pigarreou meio sem graça. Stred esteja mesmo em casa? Para ser sincero, pouco me interessa bem, senhor Staroste, falou Geralt, sem um mínimo esforço para fazer uma reverência. Desejo-lhe um bom dia. Então foi até onde estava a cigarra, que veio a seu encontro com um tilintar de armas. Está com pressa, bruxo? Estou. Dei uma espiada em sua espada. Geralt lançou-lhe um olhar que nem na melhor das intenções poderia ser chamado de caloroso.
Você tem do que se gabar, disse. Foram poucos os que a examinaram, e menos ainda os que conseguiram comentar tal fato. Oh, lá, riu Cigarra. Sua afirmação soou muito ameaçadora. Cheguei a ficar todo arrepiado de medo. Sempre tive curiosidade, bruxo, de saber por que tantos o temem, e acho que já sei a razão. Estou com pressa, Cigarra. Portanto, devolva-me a espada, se não for incômodo. Uma nuvem de fumaça nos olhos das pessoas, nada mais do que uma nuvem de fumaça. Você, com suas caretas ameaçadoras, suas histórias e boatos, que certamente você mesmo espalha, assusta as pessoas como um abelheiro assusta as abelhas com fumaça e fedor. E as abelhas tolas como são, fogem da fumaça, em vez de enfiar o ferrão na bunda do bruxo, que como qualquer outra bunda logo ficaria inchada. Dizem que vocês, bruxos, são imunizador. Bobagem. Se alguém os ferroasse direito, na certa assentiriam. Acabou? Perguntou Geralt. Sim, respondeu Cigarra, entregando-lhe a espada. Você sabe o que desperta minha curiosidade? Sim. Abelhas. Não. O fato de quem chegaria ao fim de uma ruela na qual você entrasse com sua espada numa ponta e eu na outra. Eis uma coisa que valeria uma aposta. Por que você me provoca assim, Cigarra? O que você quer? Afinal, de que se trata? De nada. Apenas a curiosidade de quanto há de verdade naquilo que as pessoas falam de como vocês, bruxos, são valentes no combate por não terem coração, alma, misericórdia, nem mesmo consciência. Porque elas dizem o mesmo de mim, e não sem razão. É por isso que estou tão curioso em saber qual de nós dois sairia vivo da ruela. Você não acha que valeria a pena fazermos uma aposta? Já lhe disse que estou com pressa. Não pretendo perder tempo discutindo bobagens e não costumo apostar. Mas, caso um dia você tenha a ideia de me importunar numa ruela, permita que eu lhe dê um valioso conselho. Pense bem antes no que você vai fazer, Cigarra. Fumaça, respondeu Cigarra sorrindo. Fumaça nos olhos, bruxo. Nada mais do que isso. Até à vista, quem sabe numa ruela qualquer. Quem sabe... O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.